O Corinthians escolheu jogar atrás o jogo inteiro e o Atlético teve dificuldade de fazer o gol. Mas se tivesse feito gol no primeiro tempo... Mas olha o que eu queria dizer. Manchester City e Real Madrid, certo? Manchester City teve 59% de posse de bola contra 41% de posse de bola do Real. Enquanto o Galo teve 75% de posse de bola e o Corinthians 25%. Falou que foi a menor posse de bola que o Corinthians teve no ano inteiro, né? O Manchester City teve 16 finalizações, 8 no gol. Absurdo, né? Enquanto o Real teve 7, sendo 3 no gol. E o Galo teve 21 finalizações, 8 no gol, enquanto o Corinthians teve 3 finalizações e nenhuma no gol. Então era isso que eu quis dizer. E aí eu quero vocês, dois corintianos aí, digam aí se existe alguma coisa, porque realmente a situação tá difícil. Chat aqui, ó. Eu não tô me ouvindo mais, hein? E agora... Ele tá brincando de sacanagem Caralho, com a mano. gente hoje. Ele tá Porra. brincando com a brincadeira. Vamos lá, Giovanni Vai. Gomes mandou. Matheus, meu atleticano favorito. Queria te convidar pra colar na arena aqui em BH. Paga uma cervejinha. Credo. Ô, Sério, cara? louco. Tu vai fazer isso com a tua arena? Nossa, eu Qual é, tive a cara? experiência Giovanni, de estar junto ao Matheus em vamos alguns beber uma eventos, cervejinha, por e favor. a experiência foi negativa, hein? Que isso, cara. Papo que, olha... Não, brincadeira, o Matheus é um Pô, cara o cara tá muito acabando gente comigo boa, aqui, viu? velho. E é isso, mas vai lá, Cross. Dá a sua opinião sobre Manchester City e Galo. Eu vou ser cavalheiro e vou deixar que a Fernandinha exploda primeiro. Ah, eu não vou explodir igual você, né? Mas, mano, primeiro que eu acho um absurdo comparar o Manchester City Mas com é o muito Galo, bom a tá corintiana falando com a blusa verde do Palmeiras. Isso é bom demais. É né? isso, faz um Isso é bom L. demais, entra é a parte bom da demais, experiência. velho. É experiência, mas no off eu vou conversar com ela. Não, mas foi um absurdo o jogo de ontem, foi tenebroso, assim, eu achei assustador ver o jogo do Corinthians, nem a parte tão criativa, porque não dava tempo deles pensarem em fazer alguma coisa, porque eles não conseguiam fazer 3 passes. O Galo pensava Tipo, ele- muito antes, né? Caralho, que maluco chato. Ele é muito chato. É então, realidade. ele não, o Corinthians não conseguia dar 3 passes sem errar. É um absurdo, assim. O time inteiro estava no campo da defesa. A gente viu aqui o mapa do calor do primeiro tempo e não tinha... não passava da linha do campo de defesa do... O Corinthians não saía, né, para o campo de ataque. E... A questão é que o Galo é Tá muito puta, superior. Fernandinha? Você tá irritada com o Coringão? Eu vou te falar. Então eu vou falar o seguinte, rapaziada. O Coringão é um time que não tem como você confiar de forma nenhuma, né? Eu sempre falo aqui que a gente se repete, e aí tudo que eu falo, eu vou acabar me repetindo. De quem que eu vou reclamar, Matheus, do Corinthians? Você já sabe, né? Azeitona e Fagner. Pois é. De quem mais que eu vou falar aqui? Fábio Santos. Só o Roger Guedes joga. Pois é. E o Yuri Alberto, eu estou com você depois de ontem. Exatamente, é isso daí. Outra coisa que eu reclamo também, que Paulinho, é patética. Paulinho. Não, que não são dos jogadores. Quem que é patético? Diretoria, do Willian. Tá vendo? Um cara que é atleticano, que tá convivendo comigo, ele já sabe tudo que eu vou falar. Então, tudo que eu vou falar do Corinthians pra vocês, eu não quero tratar vocês corintianos como idiotas. Faz o bingo Porque do Kroos Corinthians já aí. faz isso com excelência. Faz o com bingo vocês. do Kroos, é isso. Então é o seguinte, o que a gente viu ontem é um time morto, sem atitude nenhuma, um time que não vai conseguir sair dessa mesmice de sempre. Qualquer jogo grande que o Corinthians tiver com qualquer equipe, que é mais ou menos, que é o caso do Atlético Mineiro, e eu não tô nem falando pra zoar, não. Eu não acho que o Atlético Mineiro ontem jogou um futebol pra amassar um time que joga bola bem. Se pegar um time qualificado, vai ter muito trabalho. É que ontem o Atlético Mineiro bateu em cachorro morto. Você sabe disso, eu sei, todos nós sabemos. Mas assim, a pergunta que eu queria te fazer, Faça. uma pergunta sobre isso. Quem que é o time qualificado? É o Palmeiras e o Fluminense? Porque de resto eu acho que tá Sim. tudo igual, né? Ô, Mengão, Não, sabe não, brincadeira não, comigo? Não, qualificado. Pera aí, Caralho, gente. chamou o Jones. Mengão de desqualificado. Ô, Não, mas tá- louco! não, mas tá Ô, qualificado? louco! Tá arrumado? Mas eu te explico muito bem o que eu quis Não tá dizer. É arrumado. muito fácil. Não, eu não quis dizer que pra bater no Corinthians precisa ser o Palmeiras. Pra bater no Corinthians precisa ser o Remo. Não. Eu tô te dando os dados. Não, você pediu, eu vou te dar os Pra bater no dados. Atlético, eu falei. Eu imagino que... Eu falei, Isso, Palmeiras e não, Fluminense então, são os principais, isso, né? pra- O São É, Paulo não, aí, sim, sim, várias sim. vitórias. verdade. Eu Dorival jamais Diola. colocaria Corinthians no nível desses. E eu tô te falando o que é o Corinthians hoje. O que o Corinthians hoje não precisa ser nenhum time absurdo pra bater no Não, Corinthians. concordo. Então, assim, o Atlético bateu no Corinthians o que todo mundo já esperava. Um time desorganizado, com jogador acomodado, aposentado, diretoria patética. Pronto, fiz o bingo do Kroos. Tá? Eu Anotou aí? posso falar uma coisa que eu queria que Fala, você falasse fala. sobre isso. Cara, agora falando, sem brincar, sem zoar, ontem, eu acho que a galera corintiana como um todo ficou um pouco assustada, assim. Não. Foi assim, Acho não... que vocês que não acompanham ficaram. Não, mas então, só que ontem, eu acho que diferente dos outros jogos que tava jogando mal e tal, ontem foi meio, tipo, peraí.
Porque, primeiro, pra mim não faz sentido o Paulinho, que jogou todos os jogos, jogar de volante, e ele jogou todos de atacante quando ele entrou com o Vanderlei. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, ele botou uma hora Juliano e Paulinho como os volantes. Ele tirou o Michael, botou o Juliano, ficou Juliano, Paulinho e o nosso querido Fausto Vera. Chegou um momento que... Eu acho que pra você não, porque você é um cara que já tava nessa realidade. Sim. Mas ontem foi um choque de realidade pra quem achava que, caramba, Ainda não é tudo isso, ainda... Cara, que é tipo, caralho, vamos brigar pra não cair mesmo? Essa é a situação, tipo, no sentido de, ligamos um alerta, sabe? Eu acho que esse alerta, a maioria do torcedor, não sei se estava ligado. Ontem, eu acho que ligou um alerta no sentido de, faltou muita coisa, sabe? Não foi só o futebol, faltou muita coisa. Não tinha nenhuma base construída. E todos os defeitos que o Kroos bate aqui há algum tempo, alguns programas, talvez alguns anos, alguns meses. Cara, Fagner, os 2 gols nas costas do Fagner. Gil, nenhuma vez interceptou a bola na área depois do segundo toque ali. Fábio Santos, o Pavão fez o que quis ontem, né? A gente vai falar sobre o jogo, mas o Pavão fez o que quis ontem. Foi muito fácil que ele ganhou do Fábio Santos. Então, assim, são alertas, porque o Fábio Santos nem era titular, a gente tava falando, brincando isso no react de quarta, de tarde, que era, pô, ele falou, vai conhecer a Avenida Bidu? Aí eu falei, não vai conhecer a Avenida Fábio Santos? Ele falou, não, acho que vai ser a Bidu, porque o Fábio Santos não vai jogar. Acabou que jogou o Fábio Santos. São as escolhas que eu entendo que o Vanderlei pensou no sentido, caramba, são os caras experientes, é o mata-mata, vamos pensar na hora de decidir como é que vai ser. Só que, cara, é uma situação que o Kroos fala, não dá. Tá chegando uma situação que não dá. Não tá dando mesmo. E aí eu vou te responder por isso, disso que você falou da torcida tá assustada. Ela não tá tanto assim, quem viu ontem o jogo, que é um jogo mais midiático. É um jogo contra o Atlético Mineiro, um jogo de Copa do Brasil, então as pessoas vão ver ontem. Mais pessoas vão ver. Só que, por exemplo, quem assistiu Corinthians e Remo já teve essa sensação que você tá tendo. Esse alerta ele já foi ligado há muito tempo. O próprio então, assim, Argentino Júnior, né? Argentino Júnior foi muito isso. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo que eu for falar agora vai se tornar repetitivo. Se eu pegar um vídeo do 10º, eu não tô zoando, se eu pegar um vídeo do 10º do ano passado, eu posso colocar hoje, ele vai fazer sentido. Porque é o que eu já falo há muito tempo. Então, assim... Eu tava vendo, sabe o quê? As chamadas do 10º. Cara, os últimos da thumb. É exatamente não, o que a gente tá bota falando uma agora. inteligência artificial pra ler os vídeos do Kroos, ela vai escrever assim, ó, perfeitinho. O azeitona não dá mais, não tem jeito, do Ir, Fantasma, Fábio Santos. E aí o que a gente vê hoje é tipo assim, quando a gente fala que é o clube dos amigos, é engraçado, a gente tira essa onda, cara, mas é de fato, a gente tá vendo jogadores ali, por exemplo, por que o Gil, vamos ser sinceros, por que o Gil tá sendo mantido? É por causa do futebol? Não, é porque ele quer manter 400 jogos no Corinthians. Sabe essas metas pra serem batidas? A gente vê outro dia, os caras não têm nem vergonha na cara, o pessoal que posta ali, porque é o seguinte... A gente viu lá comemoração de 500 jogos do Fagner. Porra, vamos lá, cara. Gestão de empresa. Você tem um momento ruim do clube, você vai ficar comemorando o quê, irmão? Jogo. Não dá. Aí vamos comemorar o quê? Jogos do Fagner, né? O jogo que eu falo assim, não dá pra comemorar um jogo que você venceu. Era esse jogo que eu queria comemorar. Então a gente quantidade vai comemorar de jogos. 500 jogos. Meu irmão, eu tô cagando pra quantidade de jogos que o Fagner jogou. Eu tô cagando pro seu Azeitona tem 400 jogos. A gente quer vencer. Aí, pra vencer, a gente precisa do quê? Demissão em massa. Vai rolar isso? Não vai, porque a gente tem uma diretoria frouxa. A gente tem um presidente que é amigo do Gil. É capaz cara, eu não duvido. É capaz do Duílio chegar assim no Gil, vou te demitir. O Gil olhar pra ele e falar, não, eu vou te demitir. E demitir. Porque essa é a diretoria, cara, não tem pulso nenhum. Então, o que a gente viu ontem, vocês que ontem acompanharam com a gente, eu acho que deu pra vocês entenderem, quando eu chego aqui, eu falo a realidade. Tem uma parcela de corintiano perdedor que não gosta, porque eles querem se fechar no mundinho e acreditar que o Corinthians tem essa mística, que aí vem o cara do argumento, não, é que ficamos 20 anos na fila, foda-se. Não importa, isso não é uma coisa pra se vangloriar. Se você passou dos 15, 20 anos na fila, o problema é teu. Ninguém tem que mais passar por aquilo, inclusive o Corinthians. Isso é um sentimento de perdedor. Eu não quero saber se você acompanhou, se você não acompanhou. O cara que acompanhou o Corinthians hoje, ele quer ver vitória. O Corinthians não precisa estar engajado em rede social, o Corinthians não precisa estar engajado em porra nenhuma. O Corinthians tem que estar engajado no futebol, né? Todos os jogadores têm que se engajar com o outro em campo e decidir. Isso só vai acontecer quando tiver uma demissão em massa. Foi isso que aconteceu, meu querido Dava. Mas sabe qual um outro... Desculpa, Dava. Não, vai lá, Fernando. Um outro problema é porque, tipo assim, teve uma vez que eu vim aqui no Várzea e eu falei, o Lucha... Eu vejo uma esperança, assim, no fim do túnel e tal. E hoje, nada aponta uma melhora do Corinthians. Nada. Quando a gente falou aqui, o Galo não jogou bem, o Galo não tava jogando bem também, o Galo não vinha de um bom...
ele não estava organizado, ainda não está completamente organizado, só que ele está mostrando a melhora. O Corinthians não, o Corinthians parece que está se afundando cada vez mais, parece que não tem... Hoje, o torcedor do Corinthians, a única coisa que segura é, tipo, a esperança de melhorar, porque não tem nada que mostre, o Corinthians vai melhorar, o Corinthians vai subir na tabela, não. Hoje nem Corinthians... será que o Renato Augusto vai voltar e Não. vai salvar? Nem isso tá Nem segurando isso. mais, mano. A gente tem que ter uma coisa em mente também, porque as pessoas querem se segurar Renato Augusto, porque agora vai ter o jogo da volta. Não adianta você segurar Renato Augusto. O Renato Augusto, cara, eu amo ele. Joga muita bola. Eu duvido chegar um cara hoje aqui e falar que o Renato Augusto não joga muita bola. Joga, só que joga 3 jogos e se machuca. Não é um cara confiável. Eu não quero dizer que ele não é um cara confiável como pessoa. Fisicamente confiável, Fisicamente, como atleta, não dá pra confiar no Renato Augusto porque ele se machuca. E eu não posso exigir que o cara não se machuque. Eu não posso criticar o cara por isso. Eu posso criticar quem mantém o Renato Augusto hoje ganhando uma bala. E aí é uma coisa a ser repensada. Que nem a gente muito se fala no Corinthians de lista de demissão. Tem que ter uma demissão em massa, incluindo profissionais da área do futebol. Sim, o quem problema tomou as é que- Se não decisões. tiver limpo, não Porque adianta. foi quem Exato. Mas contratou, não vai né? acontecer isso agora. Então, Esse é o aí é que problema. tá. O que a gente vai ter que fazer? aguentar como tá até o final do ano. Por exemplo, contratações. A gente tem que esperar mais um mês e pouco e vai abrir agora de novo. Sim. A gente vai ter que segurar. Então, ontem você falou, ontem a gente viu o Luxemburgo escalar. Pô, o que você espera da porra do Luxemburgo? Que ele entre lá e dê um jeito nesses medalhões que vem. Cara, isso é avisado. Igual colocou o E Éder não no adianta início. fingir que não vê. Eu sei que muita gente do Corinthians vê, inclusive, os vídeos que eu faço no 10, porque eu sei porque chega pra mim. Sim. Inclusive é aqui. Eles vêm. O Luxemburgo, qualquer pessoa do lado dele vai falar, Luxo, ó, esses caras não dá mais. Sim. Entendeu? Então por que ele tá fazendo isso? Porque ele quer entrar em conchavo com o medalhão. Mas, E aí pô, já você não- viu? Ele tá fazendo e aí exatamente já ele tá não querendo ganhar tem o mais, grupo. não tem mais o meu respeito. É isso. Porque Você viu a esses caras coletiva não nos dele respeitam. depois? A coletiva ontem foi uma não surpresa. cheguei a ver a coletiva. Pareceu que ele não assistiu Não, o o cara jogo. perguntou assim pra ele. Tem uma hora que o jornalista perguntou se ele tava um pouco emocionado. Tipo, você tá emocionado, né? E tal. Ele, não, cara, eu tava trabalhando. Não sei se você viu. Eu tava gritando no campo, não sei o que. Aí o cara. É porque parecia que ele estava meio com a voz embargada, saca? Só que era tipo uma voz meio rouca. Aí beleza. Aí falando do jogo, ele tipo. Cara, você não fez as 5 substituições e tal. O que aconteceu pra você não optar? Cara, eu simplesmente não optei. Tipo, ele já começou a ficar poucas. Já foi Ele tava essas- cheio de graçolas. Não. Ontem começou a ficar mais Porque poucas. é um cara que está acostumado a não ser questionado. Quando ele é questionado, ele não tem. O Luxemburgo, ele vem de uma velha guarda. Quando a gente fala que algumas coisas, isso é fato. Algumas coisas é o ser humano ficando velho. É o ser humano saindo de uma geração que ele habitou por Sim, muitos anos sim. e entrando em outra. A gente está tendo uma transição no futebol. Isso é claro. Quando a gente fala que tal fulano está ultrapassado em ideias, não é porque o cara perdeu a qualidade, é porque o futebol sofre transições. E a gente Total. está em uma, sim. clara. Então, assim, quem não quer entender é porque ou está se fazendo de burro ou porque não quer. O Luxemburgo é um cara que fez parte de um futebol vitorioso. Hoje é outro futebol. E aí, o futebol mesmo. São 22 caras ali, não sei o que lá. ó, Sim, tá, é cara. o mesmo. Só que é o seguinte, hoje, calma aí, Matheus. Hoje a gente vive um momento claro de mudança clara de esquema tático. A força do futebol hoje ela é muito mais incisiva O físico do que impera muito mais que o do a talento, técnica. né? Sim, exato. A gente vê hoje times limitados tecnicamente que dão um baile nos caras que são técnicos, cara. Então, tem mudança. O Luxemburgo é esse cara que a gente espera o quê dele? Liderança. Eu não espero que ele vai ser o Guardiola, porque ele não é. Esse futebol de hoje não permite que ele seja. Agora, eu espero que ele tenha o culhão, O pulso, né? o pulso, que chegue lá e fala, ó, Gil, Rua, Fábio Santos, Rua, eu quero renovar. Aí ó o time que o cara me entra. Fábio Santos, 39 anos, 38. Gil, que todo mundo fala, e mais uma vez, não adianta falar que não vê imprensa, porque vê. E vê torcida, e vê Twitter. Luxemburgo até um pouco atrás estava aí todo engajadinho na rede social, ele vê. Brincou e falou de TikTok, Fala o cara de lá. TikTok, então ele que, vê. pô. Ele sabe que tem esses caras, ó, Gil, Fábio Santos, e ele tá deixando porque é pedido do Duílio, eu não tenho dúvida. Pra bater 400 joguinhos pra fazer comemoração no Instagram. Aí sabe o que vai acontecer no Instagram? Se você entrar hoje pra comentar lá no Instagram do Gil, sabe o que tá acontecendo? Tá bloqueado. Porque ele não quer Errado criticazinha. não tá. Então ele quer... Não, tudo bem, não tá. Só que aí você não pode reclamar. Você não pode Beleza, reclamar de também, nada. beleza. Porque você quer colher os frutos do que é ser um ídolo, mas não quer receber crítica nenhuma. Pra mim isso é covardia, cara. Pede. todo respeito. Passa a Você tem régua direito. e bloqueia os comentários. Faz respeito. igual o Cássio, pô. Você tem o Cássio respeito. bota a cara. Agora, e toda hora. e esse não é só o Gil, não, tá? Isso é muitos jogadores fazem isso. Então, assim, quer colher os frutos. Você quer que eu te siga pra você fechar com a Então, marca pagar fez nós? comentário e não segue também, não Seus tem hate, não comentários, tem quero. nada. Exato. Então, assim, é essa parada. Cara, só falando do Atlético, vocês falaram do jeito que o Atlético jogou. Cara, o Atlético, nos últimos jogos, vem melhorando muito com o Cudê. Ele realmente melhorou começou ele achou o time, ele arrumou a zaga, que era um problema. O Nathan Silva, que ontem quase entregou um gol de novo, ele realmente voltou e arrumou
esse setor defensivo. É até difícil falar isso, até eu fico com medo de falar isso, essa é a realidade. Mas Nathan Silva e Gemerson deram uma segurança muito maior. O Rubens, melhor que o Dodô. Ontem não foi tão bem também. É uma dificuldade lateral esquerda, por isso é a esperança, a expectativa do Arana voltar. Mariano, muito tranquilo na direita, bem melhor. Bataglia, também bem firme no meio de campo. O time começou a achar algumas peças que começaram a funcionar. Zaratio, Johan e Pavon. Realmente é o trio ali atrás de Hulk e Paulinho. O Pavon é o melhor jogador do Atlético hoje. Tudo passa pelo pé dele, todo jogo pelo lado direito. O Paulinho, que vinha errando muito gol e errou muito gol ontem, igual eu falei. Ontem resolveu. Fez os 2 gols, mas tem que melhorar essa calibragem. O Hulk ainda tá abaixo do Hulk que a gente conhece, mas é um cara que em um toque na bola, igual na segunda bola que ele lança pro Rubens, ele bota na cabeça do Rubens e o Rubens ajeita pro Paulinho. Então é um cara bem diferente, que a gente sabe que pode esperar. O Atlético vem melhorando, não é o time, vamos dizer assim, ideal, mas é um time que a gente já tem esperança. Que antes a gente sofria. Mas Hoje, essa esperança veio com o jogo contra o Corinthians? Não. Eu já te Veio, avisei não, que é uma não, dos esperança. últimos Não, jogos. veio dos últimos 6 jogos, Então, que o Atlético não joga mal, joga bem melhor. Contra o último jogo, foi muito bem contra o Inter também. Então o Atlético mostra ser um time mais seguro e toma menos gols do que estava tomando, e isso era um No começo problema. da Então temporada. é importante falar isso também. Fechado com o Kudê e fechado com o Turco sempre, Caião, do jeito que você gosta. Fodeu?